Senhoras e senhores que representam a presidência do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, senhores e senhoras do Alto Comissariado, senhora embaixadora brasileira Maria Nazaré Farani Azevedo, é com grande satisfação que apresento, em nome do governo brasileiro, o Programa Nacional de Proteção às Defensoras e aos Defensores de Direitos Humanos do Brasil. O programa representa o compromisso do Estado brasileiro de proteger aquelas pessoas que lutam pela efetivação dos direitos humanos em nosso país. A aprovação da Política Nacional de Proteção às Defensoras e aos Defensores de Direitos Humanos ocorreu no ano de 2007, por meio de um decreto presidencial do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E a continuidade desta ação por parte da presidenta Dilma Rousseff constitui um passo decisivo na consolidação da democracia brasileira e na defesa consistente dos direitos humanos no nosso país. Ao longo da história do Brasil, muitas lideranças dos direitos humanos foram vítimas de toda forma de violência, agressões, ameaças, retaliações, perseguições e até mesmo assassinatos. Podemos citar a morte de lideranças fundamentais na história recente do Brasil, como Chico Mendes, reconhecido ambientalista, Manuel Matos, que defendeu todos os povos do campo no Nordeste brasileiro, a irmã Dorothy Stang, missionária no Brasil, Adelino Ramos, e o casal de extrativistas José Cláudio e Maria do Espírito Santo. Essas pessoas empenharam sua vida na defesa dos direitos humanos e do povo brasileiro. O Brasil tem com elas uma responsabilidade imensa, e é uma responsabilidade com o próprio povo brasileiro. Ao reafirmar a importância da Declaração das Nações Unidas sobre o direito e o dever dos indivíduos, grupos e instituições de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades fundamentais universalmente reconhecidas, o Estado brasileiro reconheceu a necessidade de se garantir proteção às defensoras e aos defensores de direitos humanos que estejam em situação de risco ou ameaçados. Senhoras e senhores, o Programa Brasileiro de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos é referência internacional porque ele é muito importante para o desenvolvimento da democracia no nosso país. O seu grau de sucesso está integrado ao fato de ser executado por autoridades federais, pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, mas integrado aos estados e também à sociedade civil brasileira, firme, ativa, cobrando das instituições a devida atenção aos defensores de direitos humanos. No Brasil, o programa está presente em 8 estados, mas alcança já as 5 regiões do país. E ainda neste ano, nós estaremos ampliando o programa com a parceria com mais 3 estados da federação. Desde a sua criação, o programa já atendeu em torno de 800 pessoas e adotou medidas protetivas reais e precisas para 307 defensoras e defensores dos direitos humanos. Quero destacar a atuação das mulheres neste programa. São mulheres que lutam pela efetivação dos direitos dos povos indígenas, de quilombolas e de outras comunidades tradicionais, pela proteção do meio ambiente, pelo direito à terra, pelo direito das populações em situação de rua, dos idosos, da população LGBT, dos profissionais de comunicação em todos os cantos do Brasil, das crianças e adolescentes, inclusive aqueles que são explorados sexualmente, das pessoas com deficiência e de outros segmentos vulneráveis em todas as regiões brasileiras. A Política Nacional de Proteção às Defensoras e aos Defensores dos Direitos Humanos valoriza a dimensão de gênero feminino e respeita as especificidades que envolvem as medidas protetivas voltadas às defensoras incluídas no programa, inclusive percebendo as questões relativas às suas famílias, aos seus filhos, ao universo de cuidado da vida feminina, da vida das mulheres, que quando integradas ao programa precisam estar de forma específica atendidas nas suas necessidades, nas suas especificidades. Atualmente, estão incluídas no programa 93 mulheres que são defensoras dos direitos humanos em todo o país. Nós sabemos que são muitos os desafios presentes na execução de uma política como essa. Entre estes desafios
está o enfrentamento de todas as formas de violência, de todas as formas de ameaça, as investigações e a responsabilização dos autores materiais e intelectuais dessas violações, a garantia, inclusive, de acessos a programa de inclusão, assistência social, educação e saúde, tem que estar observadas permanentemente no programa. Portanto, o Brasil está atento a um conjunto de desafios e busca incansavelmente a superação das causas que geram as situações de risco e de ameaça aos defensores dos direitos humanos. Essa situação compreende a articulação de medidas e execuções com os poderes executivos, legislativos e com o poder judiciário, bem como uma atuação muito integrada com a sociedade civil organizada. Neste ano, iniciamos a elaboração do Plano Nacional de Proteção às Defensoras e aos Defensores de Direitos Humanos. Este plano estabelecerá ações, definirá prazos e indicará parceiros e órgãos responsáveis pela implementação da Política Nacional de Defensores de Direitos Humanos no Brasil. Integrada a essa tarefa está a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, percebendo o como as defensoras e os defensores de direitos humanos, como disse, têm que estar atendidos a partir da dimensão de gênero. O Ministério da Justiça é importante ponto de apoio para o trabalho de defesa dos defensores de direitos humanos. E várias outras ações do governo federal, dos estados e nas políticas mais amplas de assistência e de proteção estão determinadas a apoiar, a serem uma rede de apoio para a Política Nacional de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Deste modo, a política brasileira de defensores dispõe de ações específicas para as mulheres, de ações específicas no âmbito dos adolescentes, e esta política de defensores integra-se a um outro programa, que é um programa específico para crianças e adolescentes ameaçados de morte, uma vez que no Brasil, muitas vezes para debelar-se grupos criminosos que atuam na exploração sexual, no tráfico de crianças e adolescentes, assim como de mulheres, e no tráfico de drogas também, e que as crianças e adolescentes, quando são utilizadas para essas formas de violência e exploração, denunciam, nós temos um programa específico para a proteção das crianças e adolescentes e das suas famílias. Com este plano integrado ao plano específico de atuação e de proteção às crianças e adolescentes, queremos estabelecer um roteiro consistente para conseguirmos consolidar os alicerces de uma política de proteção aos defensores e às defensoras de direitos humanos do Brasil. Além do plano e da própria política nacional, o marco normativo do programa passou a tramitar com prioridade na forma de projeto de lei enviado pelo Poder Executivo para o Congresso Nacional a partir de 2011 e já se encontra em fase de deliberação no plenário da Câmara dos Deputados. O Brasil tem adotado medidas firmes para que os defensores e as defensoras de direitos humanos possam exercer plenamente o que é a sua vocação, a disposição da sua vida, a sua militância, que é defender os direitos humanos de todas as pessoas. Entendemos que as atividades destes defensores são decisivas para o fortalecimento da democracia no Brasil. Desde o ano passado, 170 policiais foram capacitados para realizarem a proteção, a guarda, o cuidado, a atenção, o monitoramento dessas lideranças de direitos humanos em todo o país. Foram selecionados nas tropas, entre aqueles que mais adequadamente, nos parece, podem atender aqueles que defendem os direitos humanos na condição de defensores. Ao mesmo tempo que damos esforços para a proteção da vida e da integridade física das defensoras e dos defensores de direitos humanos, defendemos que a garantia de sua segurança não se dará exclusivamente por meio de proteção policial, mas de ações multidisciplinares. É neste conjunto de ações que o governo federal atua, inclusive ampliando recursos para que este programa se torne referência, não apenas para o Brasil, mas em uma parceria que transcenda as nossas fronteiras e que se amplie com o Brasil, com a própria União Europeia, que conjuntamente com o Brasil realiza o esforço deste diálogo no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. A nossa meta é, portanto,
transcendermos as fronteiras brasileiras, integrando o nosso programa aos programas que existem no cenário internacional. O Estado brasileiro está empenhado na consolidação da política nacional de proteção aos defensores de direitos humanos e não medirá esforços no enfrentamento das violações contra aquelas e aqueles que dão voz a muitas brasileiras e brasileiros que protagonizam a luta contra o arbítrio, a violência, a injustiça e a desigualdade. Nós acreditamos que, ao mesmo tempo que realizamos no Brasil a Comissão da Verdade, ao mesmo tempo que estamos no terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos, o PNDH3, consolidarmos o Programa Nacional de Defensores, ampliarmos e fortalecermos o seu marco normativo a partir da mudança legal que tramita na Câmara dos Deputados, são tarefas que se somam para estabelecermos as metas que temos de um programa importante para o Brasil e para os brasileiros. E é um programa à disposição de todos aqueles no âmbito internacional e dos direitos humanos que queiram conhecê-lo, aprimorá-lo, contribuir com ele. No Brasil, nós sabemos que muito temos a trilhar para fortalecermos os direitos humanos de todos os brasileiros e brasileiras, mas certamente nós nos dirigimos neste trajeto com passos muito firmes que consolidam a relação democrática do Estado brasileiro com a sociedade brasileira e com a comunidade internacional, especialmente com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Obrigada, embaixadora Maria Nazaré. Obrigada a todos que participam deste painel.